E aí, nós de novo aí, Takata na área aí. Agora vamos falar de dois imperadores. Tá gostando? Tá gostando? Legal, né? Não falando de mim, tô falando da história. A história é algo maravilhoso, não é? Fala a verdade, a história é mais legal que qualquer outra matéria. Você sempre sabe alguma coisa sobre a história, não é? E aqui então? Olha só, interfere diretamente no seu dia a dia. Já ouviu falar do primeiro imperador? Aqui, ó, Hammurabi. É imperador do primeiro império babilônico. Já ouviu falar? Primeiro império babilônico. Navegantes, é o seguinte. Quando Hammurabi está governando, ele olha para os seus súditos e ele vê um caos. Um caos. Segundo, né, não existia ainda esse termo, mas né, se o Hobbes visse aquilo, ele ia ver aquilo e falar, nossa, eu tenho razão, olha lá, é a guerra de todos contra todos. Olha lá o homem, ó o homem, ali ó, é o homem sendo o lobo do próprio homem. Então era um caos sem controle, as pessoas fazendo justiça com as próprias mãos. E o Hammurabi querendo ser uma entidade, Hammurabi querendo ser Deus. Só que havia uma diversidade, uma multiplicidade de religiões. Como é que ele conseguiria ser Deus em várias religiões? É difícil. Mas isso não era tão importante. Mas não era tão importante. O importante é acalmar as pessoas. O importante era aqueles homens, né, baixarem a bola. Então, ele vai criar o primeiro conjunto de leis escritas da história. As leis do Talião. O Código de Hammurabi. A lei do Talião, primeiro vamos aqui, leis do Talião. Talião quer dizer leis do tal qual. Tal qual. Se você quiser escrever, vou até falar devagar para você escrever aí, beleza? Nessas leis do Talião, o Código de Hammurabi, a pena era equivalente ao crime. Ah, lembrou aí ou não? Isso! Qual é a máxima? Olho por olho, dente por dente. Exatamente. Olho por olho, dente por dente. Se um construtor construiu a sua casa e ela desabou e morreu um parente seu, aquele construtor deverá construir outra casa e um parente dele, na mesma proximidade que aquele seu que morreu, será morto. Olho por olho, dente por dente. Lembrando que a pena era equivalente ao crime na mesma classe social, na mesma casta. Se eram castas diferentes, a pena é outra, a pena é menor, de quem está aqui para quem está aqui, beleza? E outra, quem aplica a pena, o agente que aplica a pena é o Estado, não são mais as pessoas. Então você viu, né, em alguns programas aí, na TV, os caras virando e falando, olha lá, olha a população fazendo justiça com as próprias mãos. Isso é o Código de Hammurabi, isso é a lei do Talião, isso é olho por olho, dente por dente. Próxima vez que se você vê um cara fazendo isso, você já sabe. Olha para ele e fala, não sabe nada, tolinho. Por quê? Porque não é a população que faz a justiça, é o Estado, o agente que aplica a pena. Olha, nós temos as leis do Talião até hoje em alguns países pelo mundo. E alguns sociólogos ainda acham que, se tiver pena, mesmo não sendo equivalente ao crime, é inspirado nas primeiras leis escritas, que são de Hammurabi. E aí, você acha que Hammurabi conseguiu organizar a sociedade? Claro que não imediatamente, mas fica para a história, né? Ficou muito para a história, claro, ainda mais porque foi escrito numa grande pedra, né? Uma pedra gigantesca, tá lá, né? Cunhada, as leis e tal. Mas fica aí. Nabucodonosor, segundo, maior que o primeiro.
Nabucodonosor II, segundo Império Babilônico. Ele é o mais poderoso imperador de toda a região. Esse cara aqui, ele vai fazer uma expansão territorial que vai chegar na África. Ele vai dominar toda a região. Então, ele vai ter uma economia, um poder militar fortíssimo. Ele vai ter uma quantidade de escravos fortíssimas. Ele vai conseguir se impor como entidade. Ou seja, ele vai conseguir se impor dentro do modo de produção asiático. Já falei isso 2 vezes. Quem viajou, volta e assiste de novo. Ele vai conseguir se impor, então. Então ele vai ter aqueles servos, vai ter aquele exército, e ele tem uma sociedade muito mais, com uma densidade demográfica muito maior que os outros. São milhares e milhares de pessoas. Então, ele é conhecido não só por isso, por seu poder, mas também por ter imposto alguns cativeiros na Babilônia, de vários povos, né? Mas também ele é conhecido pelos jardins suspensos da Babilônia. Aparentemente, ele foi lá e construiu um jardim, né? Esse jardim, ele era para sua mulher, que ia morrer, né? Então, para os últimos dias da sua mulher, né? Ela ia lá na janela dela, olhava aquela coisa linda, os passarinhos, tal, né? Para ficar calma. Só que, né? Ela morreu antes dele terminar a construção, mas, né? Se existiu os jardins suspensos, né? Bom, zigurates. Existiam modelos de zigurates antes dele. Mas o que é um zigurate? O zigurate é o centro da região. O zigurate é uma construção, é um edifício, é uma torre. Torre na Babilônia? Isso, já se tocou ou não? Torre de Babel. É o centro da região. O que aconteceu nesse centro aí? O comércio. Comércio que não é comércio. Era troca simples, troca direta, mercadoria por mercadoria. As pessoas iam lá para fazer essa troca. Ali rolava o entretenimento, batalhas, né? Pagas, apostando. Rolava a possibilidade no entretenimento de você comprar um escravo, comprar uma escrava e fazer o que quisesse com esse escravo, com essa escrava. Rolava o centro militar, ali rolava a base onde ficavam os sacerdotes, os escribas, onde eram elaboradas as leis, então era o centro de tudo. E ficou conhecido, claro, devido à diversidade religiosa, como um local um pouco inadequado na estética, na lógica dos cristãos principalmente. Por quê? Porque dentro de algumas religiões daquele tempo, eles tinham maneiras de atingir o divino deles, que eram maneiras diferentes da maioria das religiões contemporâneas. Hoje, maioria, como você contempla o seu Deus, o seu divino? Eu contemplo o meu Deus, né, que deve ser o seu, orando, tendo boas ações, refletindo, pedindo, agradecendo. Mas e se o seu Deus, e se o Deus dele não é um Deus assim, gente boa como o nosso? E se é um Deus mais complicado, tem mais envolvido com a guerra, é mais envolvido com coisas mais pesadas? O ritual é outro. Então, eles tinham entidades que eram entidades que, para tocá-las, para eles sentirem perto, eles praticavam a matança, sacrifício humano, sacrifício de animais, zoofilia, necrofilia, sadismo, masoquismo, Imagina o cristão preso lá e olhando para tudo isso. Está o cristão no cativeiro olhando para tudo isso. Não vai condenar estes zigurates? Não vai condenar a Torre de Babel? Sodoma? Gomorra? Entenderam? Bom, navegantes, esse é o panorama, né, daqui desse lado de Nabucodonosor. Tem um escriba também que produz religião, mas esse é o panorama aí do lado mais
forte, poderoso no Nabucodonosor II da Mesopotâmia. Nós vamos dar uma interrompida agora e nós vamos começar agora a próxima aula. Então, presta atenção, próxima aula, Grécia. Importante, né? Mas até já.